Mais um super comparativo que você só encontra aqui comigo, Jorge Augusto, no YouTube do Comprecar TV. E olha só, pessoal, a disputa são dois modelos muito expressivos. Volkswagen T-Cross, que você já viu matéria no nosso canal, que pela primeira vez vai enfrentar aí a Chevrolet Tracker, o mais recente lançamento da GM no Brasil. Escolhemos aqui as duas versões topo de linha para fazer mais um super comparativo para vocês, que vocês agora vão conferir todos os detalhes comigo aqui no canal. Antes de qualquer coisa, a gente precisa explicar algumas coisas. Escolhemos aqui as duas versões topo de linha. O T-Cross está aqui na versão Highline, com todos os opcionais disponíveis, confrontando a Tracker também na versão topo de linha Premier. Mas nós estamos gravando esse vídeo exatamente no meio aí da pandemia do Covid-19. E isso implicou que a gente fizesse algumas coisas diferentes. Este carro aqui foi cedido num caráter muito especial pela fábrica, como a gente sempre faz, pegou diretamente da Volkswagen. Porém, este carro aqui foi emprestado por uma concessionária, no caso a Chevrolet Lucchini, que você já viu aí a gente fazer outras coisas com eles. E por conta disso, talvez a gente não consiga fazer um comparativo super completo, porque nós vamos ter um tempo um pouquinho mais estreito para comparar os dois carros. De toda forma, nesse vídeo nós vamos mostrar muitas coisas legais que temos aqui entre esses dois concorrentes. E por que o comparativo está sendo feito com esses dois modelos? A Tracker é o mais recente produto aí na categoria de crossovers compactos. Já explicamos várias vezes que nós não consideramos isso aqui SUVs compactos, ainda que o mercado fale dessa forma. A Tracker aqui, ela é derivada, vamos dizer assim, da plataforma do Onix. Então ela tem esse perfil de automóvel, porém com um porte mais avantajado. Exatamente a mesma coisa acontece aqui com o Volkswagen T-Cross, que também é uma derivação aí do Polo. Dessa forma, nós temos modelos que são relativamente recentes. A Tracker é muito recente, mas quando a gente vê a linha dos concorrentes, o T-Cross é o mais recente nessa linha, depois da Tracker. Sob o capô aqui do T-Cross, um motor bastante conhecido e consagrado, usado tanto na Volkswagen quanto na Audi. Estamos falando do 1.4 litro turbo com injeção direta que entrega 150 cavalos de potência máxima. Curiosamente, apesar desse motor ser flex, a potência máxima é a mesma, tanto no etanol quanto na gasolina. Esse motor aqui também tem um torque muito bom. Aliás, ele é conhecido pelo torque. Ele é o 250 TSI e o 250 faz menção ao torque máximo do motor, que equivale a 25,5 kgfm. Então, como a gente está vendo, são números bem interessantes aqui. Cabe destacar que esse motor, além de equipar essa versão topo de linha do T-Cross, também equipa o Polo GTS, o Virtus GTS, o Jetta 1.4, a Tiguan 1.4 e até mesmo o Audi A3 e o Audi Q3. Entre as tecnologias que a gente pode destacar aqui do motor, nós temos comando com variação na admissão e também na exaustão. Outra coisa, ele está equipado aí com o sistema Start-Stop, que desliga o motor momentaneamente em paradas rápidas no trânsito. Especificamente aqui no T-Cross, ele está associado a uma transmissão automática de 6 marchas, a transmissão automática com conversor de torque. E por que eu estou sendo enfático nisso? Porque existem carros, tanto da Volkswagen quanto da Audi, que esse mesmo motor, ele pode estar associado a uma transmissão robotizada de dupla embreagem, que na Volkswagen se chama DSG e na Audi S-Tronic. Mas quando a gente fala de T-Cross, Polo, Virtus e até mesmo Jetta, a transmissão é automática de 6 marchas. Aqui na Tracker nós temos uma receita bem diferente do T-Cross. Aliás, é uma coisa inédita aí no mercado brasileiro, tá? Por quê? Aqui nós temos um motor 3 cilindros, turbo, injeção indireta, com a cilindrada de 1.2 litros. E aqui é que está a diferença. Por quê? Esse motor aqui, do ponto de vista de engenharia, ele é bastante parecido ao aquele que está no Onix. Só que lá no Onix ele é 1.0 litros. Então, na Tracker ele inaugurou essa nova opção aqui com a cilindrada um pouquinho maior. Esse motor, pessoal, também tem duplo comando variável, tanto na admissão quanto na exaustão. A diferença é que a injeção aqui é indireta, não é o bico que injeta direto do cilindro, ele injeta antes da válvula, né? E isso tem uma diferença bastante expressiva aí do ponto de vista de engenharia e até mesmo de eficiência de combustível. Esse motor, pessoal, ele vai de 132 cavalos na gasolina a 133 cavalos de potência máxima no etanol.
A potência muda pouco, mas o torque já tem uma variação maior. No caso da gasolina, o torque máximo é de 19,4 kgfm, enquanto que no etanol ele sobe para 21,4 kgfm. Aí já tem uma diferença. Só que o que a gente percebe? Que tanto em potência quanto em torque, este motor aqui fica bem atrás aí do Volkswagen T-Cross. Outra coisa, esse motor está sempre associado a uma transmissão automática de 6 marchas, que é exatamente a mesma que a gente já viu aí, por exemplo, no Chevrolet Onix 1.0 Turbo. Aqui nos dois modelos nós temos farol com tecnologia Full LED, mas aqui tem algumas observações importantes. Por quê? Aqui no T-Cross Highline, este sistema de farol não é série na versão Highline. Você precisa comprar um pacote de opcional que vai acrescentar esse farol. Já na Tracker, quando ela é a Premier, sempre vem esse farol aqui de série. Explicado isso, vamos falar de como eles funcionam. Aqui na Tracker, aqui no bloco superior, você tem farol alto, farol baixo, luz de lanterna e o DRL em LED. Só que tem uma coisa a mais. Aqui dentro desse bloco tem um farol de conversão. Quando você vira o volante, ele acende um outro LED que ilumina em 45 graus. Aí vocês devem estar perguntando, e a luz de pisca da Tracker, onde é que está? É esse detalhe que a gente tem aqui no para-choque embaixo. E aí vem a questão, e cadê o farol auxiliar da Tracker? A Tracker não tem farol auxiliar, justamente por conta desse design nessa versão. Porque outras versões abaixo dessa tem o farol auxiliar com iluminação halógena. Curioso, né? Agora, quando a gente vem aqui para o Volkswagen T-Cross, como é que funciona? Já expliquei para vocês que o farol é opcional. Mas quando ele tem o farol, nós temos aqui na parte superior, farol alto, farol baixo, a luz de rodagem diurna, a luz de lanterna e a luz de pisca. Então, a assinatura luminosa do DRL ou da lanterna faz a luz de pisca também. Só que o T-Cross tem o farol auxiliar lá embaixo. E nesse caso, o farol auxiliar tem iluminação halógena. E ele também incorpora a função de conversão. Então, quando você vira o volante, ele acende o farol auxiliar para complementar. Claro que no caso de conversão em ruas, o sistema da Tracker é muito melhor, porque o farol vai direcionado em 45 graus, enquanto esse aqui faz apenas um complemento. Porém, em situações adversas de chuva, ter o farol auxiliar é melhor, porque ele ilumina mais próximo do carro e serve para iluminar as faixas de rolamento. Olhando aqui os dois modelos de lado, já temos uma diferença expressiva no porte. Vocês podem observar que a Tracker é um pouquinho mais alta. Isso deve favorecer, por exemplo, o espaço interno e até mesmo a posição de sentar, mas a gente tem que ver isso dentro dos carros. O que mais que a gente pode falar aqui? Das suspensões. Isso porque os dois são relativamente parecidos. Suspensão independente na frente do tipo McPherson e a suspensão traseira com aquele eixo semi-independente. Agora, tem outras diferenças importantes. O entre-eixos, por exemplo. Na Tracker ele é de 2,57. Já no T-Cross é 2,65. Então a gente tem um entre-eixos aqui que deve fazer diferença no banco traseiro, principalmente para espaço de perna. Outra coisa, o Volkswagen T-Cross tem freio a disco nas 4 rodas, enquanto a Tracker é disco dianteiro com tambor traseiro. E como ficam as rodas e os pneus? Pois bem, os dois modelos têm rodas de 17 polegadas, inclusive diamantadas. Porém, as medidas são as seguintes. Na Tracker, nós temos um pneu largura 215, perfil 55, aro 17. Já no T-Cross, a largura é 205, perfil 55, no aro 17. Quando a gente fala de iluminação, a gente precisa destacar algumas coisas. Os dois modelos possuem iluminação em LED, tanto na lanterna quanto na luz de freio. E também tem lâmpadas incandescentes para a luz de ré e para a luz de pisca. Porém, a Tracker leva uma vantagem, pois ela tem luz de neblina no centro do para-choque. E esse item não está disponível no T-Cross. E na hora da manobra, como é que fica? Pois bem, os dois carros possuem sensores de estacionamento traseiro e sensores de estacionamento dianteiros. Eles também contam com câmera de ré. Porém, o Volkswagen T-Cross tem um plus nesse caso, que é o assistente de frenagem e manobra. O que seria isso? Se você estiver dando ré e estiver desatento e tiver um obstáculo, o que ele faz? Ele pré-condiciona os freios, ou para mitigar a colisão, ou até mesmo evitar a colisão completamente. Depende da velocidade que você está usando, mas faz muita diferença, principalmente para o motorista mais distraído.